Muito bem, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui com a Lousa para tentar ser o mais didático possível, falando de um tema bem interessante que é os novos desafios da direita enquanto um pensamento de espectro político distinto do construtivismo. Os novos desafios da direita para o século XXI. Assim, é um tema bem complexo, então eu não vou pedir para que as pessoas que assistam isso aqui, que entendam o que eu vou dizer aqui, concordem comigo, tá? Mas, na verdade, são pautas que têm sido discutidas não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, são questões que vão ser repensadas. A gente hoje está vivendo agora uma transição de um governo de direita, um pouco mais populista, enfim, mas ainda podemos colocar de direita, para um governo de esquerda. Um governo de esquerda que tem se demonstrado pela criação dos seus futuros ministérios, já que isso já foi dito, vinculados a um certo identitarismo, que sempre foi pauta do PT, não com tanta veemência, mas agora é uma pauta que tem uma correlação com o pensamento já hegemônico do que eu chamo de capitalismo consciente. Porém, se eu coloquei assim, grande inimigo da direita hoje, esse capitalismo consciente, que pode parecer um contrassenso para muitas pessoas, porque a maioria pensa que direita tem a ver com a defesa irrestrita do capitalismo, enquanto a esquerda tem a ver com o antagonismo ao capitalismo a favor do comunismo. Tá? Bom, isso poderia ser pensado lá atrás, principalmente no início ali do século XX. Mas, cara, hoje em dia as coisas estão muito mais homogeneizadas. E quando eu falo aqui de que a direita se coloca contra um capitalismo consciente, inclusive nas palavras de Milton Friedman, que era obviamente a favor do livre mercado, claro, mas era contra que este livre mercado tivesse uma pauta moralizante para a sociedade. Havia, portanto, essa discussão, inclusive com o Klaus Schwab, né, o Milton Friedman versus Klaus Schwab. Mas independente disso, hoje a direita evidentemente a favor do capitalismo enquanto economia racional, mas é contra o capitalismo enquanto um capitalismo consciente de caráter moralizante e identitário. Esse é o ponto. Ou você pode pensar também em capitalismo verde, tá? Para vocês terem uma ideia, como eu já mencionei em outros vídeos aqui no canal, existe até mesmo a proposta de uma ONU público-privada, tá? Público no sentido político, privado no sentido econômico, onde os poderes econômicos e políticos se misturam para gerar o quê? Políticas públicas, não só para os estados-nação, soberania nacional, mas para o mundo inteiro. E o que isso faria, né, com a sociedade? Educaria o mundo. Esse tema parece tocar numa certa linha. Na verdade, é uma linha tênue, parece tocar um pouco em teoria de conspiração, mas não vai ser o caso aqui, tá? Se você está pensando isso é porque realmente você não teve acesso às bibliografias que eu já tive para falar desse assunto. Já citei aqui em vários vídeos do canal, certo? Inclusive vou falar aqui do Danny Roddick, ou Roderick, como queira, que é um dos economistas mais famosos de Harvard, que vai tratar dessa questão da hiperglobalização, porque tudo começa com essa dicotomia estranha entre política e economia. Ora, se você falar de globalização econômica, em que pese aqui a unificação entre todos os países, por que pensar na divisão política então? Isso parece um contrassenso, e eu espero que esse tema fique bem claro para vocês entenderem o que nós vamos falar aqui. Um outro grande inimigo da direita, aí eu estou colocando direita de uma forma muito abrangente, eu sei que existem muitas formas de conservadorismo, muitas formas de liberalismo, muitas formas de você pensar até mesmo a relação entre reacionarismo e um pensamento mais conservador de caráter acadêmico, isso varia bastante. Mas eu estou colocando direita como direita centro, tá? Não estou colocando extrema direita aqui, que já é uma outra coisa. Porém, hoje nós também sabemos que esse capitalismo consciente aqui faz uma espécie de manipulação da linguagem. Então, quando você fala de direita, você pode ser confundido com extrema direita, por exemplo, se você diz que é contra pautas relativas aqui ao aborto. Aí, dependendo de como for o contexto da discussão, você pode ser alocado à extrema direita de uma forma totalmente política ou de um discurso totalmente político ao invés de uma coerência analítica. Isso é uma situação que nós estamos vivendo hoje, né? A manipulação da linguagem para favorecer determinadas narrativas identitárias. Bom, mas o grande inimigo da direita, que eu chamo de direita reflexiva, vamos colocar assim, além de ser isso aqui, é também isso aqui, tá? Ela mesma. Porque a direita é feita, na verdade, tanto a direita quanto a esquerda podem ter coisas ruins, podem ter coisas boas,
e, no fundo, podem se corromper, porque, na verdade, são seres humanos que estão interagindo ali. E muita gente que se diz direita são pessoas que não têm índole, não têm caráter e, enfim, querem fazer balbúrdia e fazendo isto em nome de uma determinada ideologia que talvez eles sequer entenderam. Então, isso é uma situação que deve ser compreendida. Tá? A direita pode ser inimiga dela mesma. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando estivermos tratando dessa ideia aqui de psicologia reversa e de dialética, porque na dialética os opostos se interpenetram. Então, se os opostos assim o fazem no campo teórico, no aspecto prático, tudo que a direita fizer pode fomentar a esquerda e vice-versa, certo? Pelo menos tratando aqui, né, dessa teorização do espectro político. Eu sei que a realidade é muito mais complexa do que isso, tudo bem? Mas a gente está tratando aqui de conceitos para delinear uma certa visão mais clara da realidade. Bom, a política, ela não se faz focando apenas no curto prazo, mas também o longo prazo. Eu estou falando isso principalmente em relativo às eleições que aconteceram no Brasil. Porque quando você fala de política a curto prazo, e você fala das eleições, aí você pensa, poxa, agora a direita perdeu, o que a gente vai fazer? 4 anos de PT e tudo mais. Bom, o papel da direita continua existindo, certo? Porque antes a direita estava no governo aqui no Brasil, apesar de todos os entraves, porque como eu disse, né, a direita pode se tornar inimiga dela mesma, então todos os erros do governo, o populismo, os exageros, acabaram favorecendo a oposição, que era a esquerda, e a esquerda voltou ao poder muito por conta disso. Outros fatores podem ser pensados, mas este certamente é um deles. Então, quando você pensa a longo prazo, você vai muito além apenas da questão das eleições. Você está pensando, por exemplo, na educação a longo prazo. É como você divulgar um pensamento que seja divergente dessa pauta construtivista que está tão em moda hoje. Não só construtivista, mas paradoxalmente desconstrucionista. Tá? Porque de um lado você tem um pensamento construtivista, coletivista. Do outro lado você tem um pensamento desconstrucionista. Mas é aquilo. Todo pensamento construtivista ele se pauta na desconstrução do pensamento anterior para fazer a sua revolução. Por isso que se diz revolução e não reforma. Reforma está mais aqui do que aqui. Aqui está a revolução. Já vou explicar daqui a pouco isso. Mas o fato é que você vai precisar da política formal, da educação, pensar a cultura, porque o elemento do aspecto cultural está presente. Você não tem apenas a dicotomia política e economia, que é tão famosa, pautada nesse trilema que exporei daqui a pouco. Mas você tem também um problema muito sério referente à questão da cultura, porque a hiperglobalização ela também vai tocar a cultura. Eu tratei disso num vídeo anterior sobre multiculturalismo, onde a gente tem uma querela muito difícil de resolver, mas que está presente no debate público global. Tá? A questão da democracia deliberativa, muita gente falando, se você não votar nesse, naquele outro, então você não está praticando o seu dever cívico, como se democracia fosse só o sufrágio. E não é verdade, tá? A democracia também é a deliberação. Não estou falando aqui no sentido do Habermas, que o Habermas é o cara que fala da democracia deliberativa. Eu estou falando no sentido do próprio conceito, da própria palavra, deliberação. É de você ter uma atuação efetiva, não só na época de eleições, mas de fazer efetiva pressão, até participando de manifestações que você julgue injustas, contra pautas do governo que, ao modo de ver de boa parte da população, pode ser algo ruim. Né? Também a questão geracional é uma pauta aqui a longo prazo, porque quando você fala de novas gerações, você está falando disso aqui, ó, educação. Como você vai educar as novas gerações? Esse é o princípio que a Hannah Arendt coloca como natalidade. A natalidade, a geração, é a abertura para o novo. Tá? Então eu acho engraçado que muitas vezes o pessoal que é a favor do aborto, eles costumam se colocar como progressistas, a favor do progresso moral, étnico e tecnológico. A direita também, evidentemente, se coloca na pauta aqui do progresso tecnológico. O que pode até dizer, o próprio fascismo, não necessariamente o fascismo represente o ideal da direita, muito pelo contrário, né? O fascismo é o inimigo da própria direita dentro dela mesma. Mas o fascismo defendia a tecnologia. Agora, quando você fala de um progresso moral defendendo o aborto, você está sendo contra o novo, que é a nova geração, e, portanto, também aquela questão de natalidade. Claro que você, tendo um debate dialético a esse respeito, você vai dizer que você é a favor do direito da mulher, mas não da natalidade, sim do controle da natalidade. Mas o controle da natalidade também é uma resolução que se vincula aqui àquilo que a gente vai chamar de políticas supostamente inteligentes contra ordens de caráter espontâneo.
onde quem decide, por exemplo, a questão da natalidade não é a família, mas é uma determinada regra, lei, norma ou governo. Isso na China é muito comum, porque a superpopulação da China era um problema. Só que hoje eles têm o problema de que na China você tem muitos homens e poucas mulheres. Então, se eles tentaram resolver o problema da natalidade de um jeito, acabou gerando outro problema como efeito colateral. E aí você tem essa dificuldade de falar do smart power, quando na verdade desconsidera que existem muitas variáveis que o próprio homem não controla, certo? Eu só coloquei isso aqui como exemplo, questão de geração. E também você tem o aspecto da hegemonia. Quando nós falamos de hegemonia, estamos falando da hegemonia das ideias, mas não só das ideias, também, como eu mencionei no vídeo anterior, a hegemonia das ênfases. Porque quando você fala de uma ideia de uma forma pontual, você destaca uma determinada ideia, e o destaque é fundamental para você expressar, comunicar isso à sociedade. Se você não comunica essa pauta à sociedade, a sociedade não conhecerá essas questões e, portanto, não terá aquela ênfase necessária. Por isso que a retórica é fundamental em política. Cada um buscando a hegemonia pautada em suas ideias. Só que a ideia de hegemonia, se esta se vincula a aniquilar a oposição, você deixa de dar valor a isso aqui, ó, proporção. Proporção ou equilíbrio das ideias antagônicas. Como eu mencionei para vocês no vídeo que fiz sobre o multiculturalismo, o Thomas Sowell ele vai falar de uma visão restrita e de uma visão irrestrita, no sentido de que a visão restrita tenha vínculos com um valor da ordem espontânea e um valor também da tradição, enquanto a ideia de acúmulo da inteligência humana, já que um indivíduo não pode racionalizar, né, toda a realidade. Já esta visão aqui seria mais restrita, onde o homem tem um caráter de um certo bom selvagem que foi corrompido pela sociedade, como diria Rousseau, e ele pode sair disso e se educar, e daí da ideia de um poder inteligente que pode ser uma mistura, digamos assim, entre o hard e o soft, né? Porque o conceito de hard power e soft power é muito comum em ciência política, e tem um autor que fala então do smart power como uma junção desses dois poderes de uma forma capacitiva, né, inteligente. É uma coisa a se pensar, eu não estou dizendo que esse lado está errado e que esse está certo, mas é preciso haver uma proporcionalidade à luz do contexto para se pensar essas duas questões e esses imbróglios de caráter dialético que podem levar a grandes aporias, seja pela possível falha do relativismo ou pela possível falha do anacronismo. Bom, então, a questão da hegemonia era uma pauta muito importante, como eu mencionei para vocês no vídeo anterior, sobre o aspecto do comunismo, porque Antônio Gramsci, em seu neomarxismo, pensava a hegemonia como o domínio das ideias pela ciência da retórica e das ênfases, até de uma forma latente, né? Você faz com que as pessoas acreditem em certos valores sem que elas sequer reconheçam a origem das ideias. E não reconhecendo isso, elas acham que aquela ideia nasceu nelas mesmas. Essa questão da hegemonia é o domínio da consciência das pessoas. É uma espécie, portanto, de engenharia social imperceptível. Então você entra com o seu pensamento, com a sua visão de mundo, introjetando-se nas instituições que, segundo o Karl Marx e o próprio Antônio Gramsci, seriam cortinas de fumaça. Só que agora a ideologia serve para levar esse ideal, né, como no processo do cavalo de Troia. Né? Você leva seus ideais e adentra a sociedade. Então a visão do Gramsci ela é pacífica no sentido da militar, mas ela é agressiva no sentido do campo da guerra das ideias, que poderíamos chamar também do embate cultural aí. E não é só o Gramsci, tá? Isso aqui, essa questão de hegemonia não é só tratada pelo Gramsci, só dei um exemplo do Gramsci, mas vários outros filósofos e autores tratam disso, inclusive a escola de Frankfurt. Então, de uma forma diferente, né, que eu quero dizer. Outra coisa é a questão da narrativa histórica, que pode ser nivelada por um determinado grupo, seja esse grupo derrotado, seja esse grupo vencedor. Eu falo grupo vencedor derrotado dentro da história mesmo, tá? Aqueles que se identificam com uma ideia passada que foi superada lá na escolástica, ou até mesmo na filosofia clássica, podem voltar com essa ideia para o século XXI e torná-la conhecida ou famosa. Isso é muito comum, principalmente na discussão entre filósofos, tá? Mas também no caráter aí da filosofia política, que toca então a ideia de praxis, como já expliquei nos vídeos anteriores. Você vê que essas coisas aqui levam a gente a repensar a política de uma forma muito mais abrangente do que apenas essa pobreza da discussão que há nos debates políticos entre direita e esquerda ou entre Bolsonaro e Lula. É uma pobreza perto da abrangência que a gente pode imaginar de acordo, né, com os dados
tanto da atualidade quanto da filosofia política no campo da história. Bom, aí eu coloquei aqui 2 exemplos, que é a militância à la Protágoras e a militância à la Sócrates. Essas militâncias elas podem se confundir dentro do campo político. A direita pode se valer mais disso por conveniência, querendo ser isso. E a esquerda pode se valer, não ter problemas com isso, mas agindo assim. Então há muita confusão, tá, dentro do espectro político, do ponto de vista da atuação desses atores, desses agentes na sociedade. Mas do ponto de vista geral, que eu quero pôr aqui, é a ideia de que Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, ou que o sujeito determina o objeto, se a gente pensar de outra forma. A questão de dizer que o sujeito determina o objeto é uma coisa mais kantiana, tá? Que não necessariamente cairia em Protágoras. Mas a gente pode fazer uma alocação aqui do ponto de vista político. Já o Sócrates vai dizer que o homem é o buscador da verdade. Aí você pode até pensar, mas espera aí, você está falando de coletivismo e construtivismo. Platão, discípulo de Sócrates, defendia uma cidade, está lá no capítulo 7 da República, certo? Uma cidade que era governada por um filósofo rei, portanto tinha um caráter um tanto, se a gente for pensar assim, construtivista. Bom, mas a diferença ali, gente, é que em Platão você tem uma espécie de reconhecimento de uma realidade praticamente absoluta, o bem supremo, tá? É o contato do filósofo rei com o bem supremo. E aqui você não tem isso, porque aqui você tem um abandono da metafísica em nome da conveniência das relações, tá? Portanto, aqui você tem a força maior no pragmatismo, na praxis e no utilitarismo. À luz do pensamento do neoplatônico Plotino, você vai ver que ele tem uma certa crítica aqui, porque é um abandono da contemplação a favor apenas de uma vida esvaziada. É prática, tudo bem, tem o seu valor, mas é esvaziada. Bom, enquanto você tem pragmatismo, praxis e utilitarismo aqui, que dentro do pensamento da proporção tem um determinado valor, mas precisa saber onde essas coisas devem ser alocadas, né, na vida diária do ser humano ou em sociedade, aqui você tem uma ênfase na razão, na dialética e na psicologia. Mas não entenda a razão aqui como racionalismo, porque o racionalismo estaria muito mais empregado aqui do que aqui. Lembrem, isso aqui é smart power. Isso aqui tem mais a ver com ordem espontânea, tá? De novo, é mais ou menos aquela visão do Thomas Sowell, visão restrita, visão irrestrita. Claro que, mas Sócrates, como pensar Sócrates dentro da visão restrita ou irrestrita? Bom, não é necessariamente restrita ou restrita. De qualquer forma, eu coloquei aqui apenas como exemplo. Se aqui você tem uma visão mais solipsista do espírito humano, por que é solipsista? É como se o espírito humano, ou o cérebro, vamos colocar assim, a estrutura humana, estivesse presa em sua própria condição. Então ela define o mundo. Segundo Kant, o sujeito define o objeto, porque os homens têm a mesma estrutura dentro de um caráter objetivo, mas também com uma conexão com sua própria subjetividade. É a subjetividade não do indivíduo, mas da espécie humana, tá? E essa subjetividade vem do mundo, não conhece o mundo como ele é, o numênico, conhece só o fenômeno, aquilo que aparece, portanto, é a abertura para o futuro. Esse é o aspecto solipsista do ser humano. Nós não temos acesso a um conhecimento de caráter metafísico, mas nós temos um espírito humano que se abre para o futuro conforme nossas próprias experiências. Então há uma junção tanto do racionalismo quanto do empirismo, muito mais aqui do que aqui. O que não significa que não haja razão aqui, porque na verdade há razão e inclusive dialética. Na verdade aqui você pode pensar as linguagens, né, segundo Aristóteles, tanto a poética do aspecto contemplativo da vida humana, quanto a retórica, como a arte de dar ênfases a questões pontuais de fundamental importância para a sociedade. A própria retórica é a ciência, digamos assim, das ênfases, né? Não só das ideias. E fora isso, você tem o processo dialético e o processo analítico. Então não se perde isso, né? O empirismo e o racionalismo também estão aqui, só que estão alocados de modo diferente do que está aqui, porque muitas vezes isso aqui no seu exagero pode redundar naquilo que a gente chamaria, por exemplo, de cientificismo ou de religião política. Enfim, você tem vários problemas. E aqui também, já disse, né, dentro do aspecto de pensar uma democracia dos mortos, que pode cair em certo anacronismo por exagero retórico, que na verdade não é necessária a retórica, pode ser também, mas que cai em sofística, aí que já é um problema, certo? Bom, então se aqui você tem um solipsismo do espírito humano, aqui você tem uma abertura para o transcendente. E por que é transcendência? Não no sentido kantiano, tá? O sentido kantiano estaria um pouquinho mais aqui, mas transcendência no sentido escolástico, principalmente escolástico, também não é um bloco monolítico, né? Escolástica, pode ser um monte de coisa escolástica, mas muito mais aqui, uma abertura à transcendência, a abertura àquilo que está fora do homem, não só no espírito humano, certo?
Essa abertura aparece, por exemplo, em Sócrates, mas não tem Protágoras, porque Protágoras, o homem, é como de todas as coisas. Sócrates não. É o buscador da verdade que tem uma abertura à transcendência. Se aqui a ênfase é no coletivismo e no construtivismo, aqui a ênfase é na consciência e na organização espontânea. Basicamente a mesma coisa de ordem espontânea. Quem explica muito bem isso aqui é o próprio Hayek, né, que estaria mais dentro, pelo menos em algum ponto, ele estaria mais dentro dessa perspectiva do que dessa. Não necessariamente que ele seja socrático, né, totalmente. Ou metafísico, tá? Não estou dizendo que o Hayek é isso, mas pelo menos do ponto de vista de uma ordem espontânea. Da admissão de sabedoria e da irredutibilidade do espírito humano. Você não pode reduzir o espírito humano, mas aqui você tem uma ênfase no racionalismo do empirismo e mais na quantidade do que na qualidade. Não que o pragmatismo abandone, ou o utilitarismo abandone a ideia de quantidades. Ora, se você pegar o estudo de Jeremy Bentham e do John Stuart Mill, você logo vai perceber que a diferença entre eles é que o utilitarismo de Bentham é mais quantitativo e o utilitarismo de Stuart Mill é mais qualitativo. Então você pode pensar o utilitarismo com ares de qualidade e não só de quantidade. Isso é possível pensar também. Mas a ênfase aqui é muito maior na qualidade do que na quantidade. Tá? Portanto, tem uma ideia de praticidade nas relações humanas, enquanto que aqui você tem uma abertura para a contemplação, o que não implica que você abra mão da vida prática, mas que tem essa abertura aqui também, porque a abertura transcendente está posta. Aqui você tem a norma para o futuro, conforme uma elite guia. Você precisa ter uma elite guia aqui. Isso, inclusive, é uma abertura para a teoria das elites. Já aqui, até porque se eles estão admitindo Smart Power, racionalismo e empirismo, você vai ter uma elite guia, você vai ter uma elite que não necessariamente é acadêmica, mas, enfim, alguém que esteja à frente para dar diretividade à humanidade, tá? Não só a um determinado país, também, mas não só. Já aqui, você tem uma norma para o presente. Aqui é uma norma para o futuro, aqui é uma norma para o presente, conforme uma democracia atemporal. Por que é atemporal essa democracia aqui? Porque ela está, conforme Edmund Burke dizia, a democracia e outros autores diziam também, a democracia dos mortos. É você admitir que a democracia não é feita só pelos vivos, mas também por aqueles que já viveram e que têm suas ideias a serem consideradas, o que não significa cair em anacronismo. Por isso tem que ter esse cuidado aqui. Mas admitir algumas ideias que são atemporais, ora bolas, e de fato muitas ideias são boas para serem repensadas ainda hoje. Bom, e como já disse, a possível falha aqui é o relativismo, e a possível falha aqui é o anacronismo. É a relação justamente da direita e da esquerda. A esquerda tem uma ênfase muito focada num suposto relativismo, que pode enfraquecer as suas pautas e argumentações, assim como a direita tem essa falha aqui em anacronismos. Claro que isso é só uma variável, mas existem outras. No pensamento à la Protágoras, conforme eu estou esboçando aqui, o homem será, já que o homem está sendo. E qual que é a diferença entre o homem que será e o homem que está sendo? Bom, aqui a diferença é que há um arquiteto, certo? Um pensamento demiúrgico imanentizado que determina o que o homem será. Já determinou, já estão fazendo metas e não te consultaram, você não participou dessa conversa, tá? Aqui o homem está sendo. E aí entra aquela questão da uma coisa é ordem espontânea, outra coisa é Smart Power, que é um construcionismo. Aqui se desconstrói para construir. Aqui você não está sendo desconstruído, você está sendo, e o que você será está no encargo de vários outros fatores que não apenas o humano. Tá? Mas aqui não. Aqui você tem uma espécie de diretismo humano forte, racionalismo forte, definição daquilo que o homem será à luz das normas para o futuro. Evidentemente que você admite aqui também uma perspectiva para o futuro, tá? Porque se a gente alocasse Adam Smith estaria muito mais vinculado a uma visão restrita, segundo Thomas Sowell, do que uma visão irrestrita, que eu explico melhor lá no vídeo anterior sobre multiculturalismo e praxis. Bom, nos vídeos anteriores foram 2, né? E aí, meus amigos, a gente trabalha com a ideia de novo capitalismo. E por que esse novo capitalismo pode ser um entrave tanto para pensamento vinculado à direita quanto à esquerda? Inclusive, eu li 2 livros sobre esse famoso capitalismo woke. Um é de um pensador de esquerda e o outro é de um pensador liberal. Para você ver como liberal que eu falo em economia, né, que é considerado de direita. Então, para você ver como essas coisas são complexas. Tá? Esse capitalismo consciente, wokeirista, porque o woke é desperto, né, o capitalismo desperto, de novo, é a ideia de uma ONU verde, público-privada, preocupada com as questões de caráter, digamos assim, ecológica, ou tendo seu apocalipse ecológico em vista de evitá-lo, e
tendo uma relação de economia e política de forma atravessada aqui, né? Misturada. Bom, quando você se volta para essa ideia aqui, você está falando de uma engenharia social, ou seja, educação para os povos, defesa climática e intervenção. Você cai naquele debate de Keynes e Hayek, e o Keynes tem a ideia do welfare state, o mercado sozinho não é suficiente, a morte do laissez-faire, tá? Ou seja, aquela coisa da economia de Adam Smith, livre e espontânea, ou mão invisível, que, segundo muitos autores neodesenvolvimentistas, não existe. Então, o Keynes dá uma abertura, um precedente para intervenções. E aí você tem um vínculo com a visão restrita, certo? No keynesianismo. Keynesianismo é marxismo? Não, tem nada a ver, cara. O keynesianismo tem uma abertura para intervenção e, portanto, esse capitalismo aqui não é um comunismo propriamente dito de Karl Marx. Está muito mais vinculado a uma ideia de um fabianismo social, ou socialismo fabiano, ou entenda-se liberalismo social. Até que você pode fazer diferenças, tá, entre o social-fabianismo, ou a sociedade fabiana, e o socialismo liberal ou liberal-socialismo. Tem alguma diferença aí que você possa fazer, tá? Mas aparece, de certo modo, nessa compreensão de um capitalismo consciente. Então isso aqui não é necessariamente comunismo, não acho que seja. O que você pode tirar do comunismo aqui, desse capitalismo consciente, é a teoria crítica, tá? Aqui você tem elementos da teoria crítica que está muito mais vinculada a pensar o agente da história não como sendo o proletariado, mas pode ser o Lupen proletariado, nos grupos heterotópicos de Michel Foucault, e pode ser também classe estudantil, à la Herbert Marcuse, apesar que eu já vi uma entrevista do Herbert Marcuse dizendo que ele não admitia uma substituição do agente da história, como muita gente fala por aí. Né? Até eu mesmo já fiz vídeos dizendo que o Herbert Marcuse dizia isso, mas eu vi entrevistas onde ele deflagradamente diz o contrário. Né? Mas a gente sabe como é que esse pessoal é, né? É dialético ao ponto de usar até do elemento da mentira. Mas não estou dizendo que ele mentiu, certo? Se ele disse que não, então é não. Tá? Mas que há uma abertura por um novo agente histórico na obra do Herbert Marcuse, indiretamente você percebe que sim. Então você poderia pensar na classe estudantil, poderia pensar nas minorias, nas minorias como sendo agentes que causem polarização social em via de tirar aquela sociedade, digamos assim, da zona de conforto. Tá? O que a teoria crítica faz é exatamente isso, tirar as pessoas da zona de conforto. E se elas têm um apoio financeiro, isso fica mais fácil. E aqui entra a ideia de capitalismo verde na labuta entre Milton Friedman e Klaus Schwab, certo? Ah, mas quem é Klaus Schwab? Bom, Milton Friedman você já conhece, Klaus Schwab é o cara do Fórum de Davos, é só vocês dar uma googada aí que vocês vão entender quem é esse cara. Eu já expliquei sobre ele em outros vídeos. Bom, mas vamos explicar um pouquinho sobre esse trilema do senhor Dani Rodrik. Eu já tenho um vídeo e podcast falando desse sujeito e vocês podem entender com mais clareza ali, tá? Eu só vou dar uma sintetizada. O trilema trata-se da hipótese de que só se pode obter duas alternativas entre três opções abaixo. E quais são essas três opções? Ou você tem uma relação de hiperglobalização econômica com soberania nacional. Isso aqui é uma relação. Ou você vai ter uma relação entre soberania nacional e políticas democráticas, segunda relação. Ou você vai ter uma relação entre hiperglobalização e políticas democráticas, terceira relação. Ou você admite essa, ou você admite essa, ou você admite essa. Certo? Segundo o que ele diz, isso refere-se a um paradoxo. Por quê? Há uma dicotomia, meus amigos, entre mercado e Estado. Ora, pense bem, a ideia de hiperglobalização está dizendo que os mercados devem ser universais, no sentido de livre comércio. Agora, se o mercado tem esse caráter aí aberto ao mundo, um livre comércio, por que o Estado seria restrito dentro de soberanias nacionais, de Estados-nação? Não parece ser uma coisa que não faz muito sentido? Porque é uma divisão aqui entre política e economia. Ora, se a economia é unificada, por que a política é dividida? É um ponto, assim, é uma questão legítima que ele está colocando, a meu ver. Tá? E não é só política e economia, também é cultura, porque essa hiperglobalização também afeta a cultura dentro dos Estados-nação. E aí você já tem um outro elemento aí em jogo que deixa a coisa muito mais complexa. Outro fator que a gente pode entender, pelo menos das observações do Dani Rodrik, é o seguinte: essa relação de soberania nacional e hiperglobalização dá a ideia de um populismo de mercado chamado de camisa de força dourada. E o que é esse populismo de mercado? Ora, muita gente chama o Bolsonaro de populista, certo? E com razão, ele de fato é um populista. Mas por que eles também chamam o Paulo Guedes de um populista?
porque o Paulo Guedes faria parte de um populismo de mercado que é diferente do populismo propriamente dito, do que nós chamamos aí de populismo político. O populismo político ele tem uma vinculação muito mais com uma ligação emocional, digamos assim, entre líder e povo. De certo modo, o populista vai gerar demagogia, uma certa racionalidade por uma ênfase descabida nas emoções. Isso a gente vê no bolsonarismo de uma forma clara. Tá? Eu não gosto de chamar esse pessoal de gado, porque eu acho que é muito ofensivo a seres humanos, porque cada ser humano é um indivíduo e cada indivíduo, tudo bem, eles cometem erros graves ali do ponto de vista do que a gente vê nas manifestações, mas são seres humanos que têm uma profundidade maior, né? Para quem já leu a literatura e Shakespeare sabe que o ser humano tem muitas camadas, não dá para você ficar reduzindo uma pessoa simplesmente pelo fato dela ter cometido uma grande gafe em determinada manifestação que teve por aí, tá? O ser humano é muito mais do que isso, apesar de ser bem burro em política, né? Ele é mais do que isso. Por isso que eu não gosto de ficar rotulando o cara gado, cara, né? Tem essas questões. Mas também não tô querendo também ser muito politicamente correto aqui, vai. O fato de você chamar o cara de gado não significa que você não compreenda que existem camadas na personalidade dele que devam ser valorosas, tá? Mas o fato é que o populismo político tem essa problemática. Muita demagogia, que também dá um certo autoritarismo à figura do líder, e, portanto, você vai ter uma manipulação das massas. E, de novo, a direita se torna inimiga dela mesma quando abre espaço para isso, porque entra o aspecto aqui da psicologia reversa. Por isso que eu coloquei psicologia reversa aqui, vinculado à dialética. Repito, dialética pode ser pensada dessa forma, os opostos que se interpenetram. Talvez isso aqui seja muito mais em Hegel do que em Platão, né? Porque Platão você vai formando caminhos bifurcados para continuar a discussão até cair em aporia ou em resoluções mais efetivas. Mas no Hegel você pode até pensar um pouco mais nessa ideia de interpenetração dos opostos, que dá também o conceito de uma posterior síntese. Bom, o que acontece aqui, meus amigos, é que a psicologia reversa significa que o que você faz enquanto uma direita implica no fortalecimento ou não do outro grupo, se a gente fizer essa dicotomia rígida entre direita e esquerda. Tá? Eu estou fazendo isso do ponto de vista pedagógico, não estou dizendo que necessariamente você tem que ser totalmente de direita ou totalmente de esquerda. As pessoas pensam e as pautas têm que ser representadas de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Tá? Por isso que o problema da direita é engessamento anacrônico, e o problema da esquerda, de novo, é engessamento relativista. Que é, assim, engessamento não, fluidez relativista e, aqui sim, engessamento anacrônico. E a psicologia reversa representa o fato de que os erros desse aqui fortalecem esse, fomentam esse e dão orgulho a esse lado. E o oposto também é verdadeiro. Tanto é assim que provavelmente a direita deve se fortalecer muito justamente no governo Lula, uma vez que ele cometa muitos erros. Isso vocês podem escrever que vai acontecer com certeza. Tá? Justamente porque agora você tem uma representatividade da direita. Queira ou não, apesar das críticas que a gente faça ao Bolsonaro, ele representou um símbolo da direita que acaba trazendo um legado e um capital político, como mencionei no vídeo anterior. O que não implica que você você deve estar colado ao bolsonarismo, que eu já acho aí um erro. Acho que o pessoal da direita não deve colar-se ao bolsonarismo dada a sua extravagância. Porque, repito, por conta disso aqui, psicologia reversa, o bolsonarismo acaba fortalecendo mais a esquerda do que a direita, certo? Já que ele se mostrou extravagante demais, para não dizer outra coisa. Mas isso é o que eu disse, populismo de mercado. Populismo político. Agora, o que é populismo de mercado? Segundo o que a gente pode tratar desse conceito, seria exatamente isso, camisa de força dourada. Quanto mais apertada, mais ouro produz. É a relação entre hiperglobalização. Esse conceito aqui é dado pelo Danny Roderick, não é não é um conceito aceito universalmente, tá, na academia, porque no fundo isso aqui é globalização, tá? Mas ele está colocando hiperglobalização porque ela avançou demais dos anos 90 para cá, certo? E aqui é econômica, não tem nada a ver com globalismo político, certo? É econômica. Essa relação entre soberania nacional e livre comércio, uma abertura total, implica na camisa de força dourada, porque quanto mais apertada, mais produz ouro, e acaba sendo, portanto, o significado mesmo de política de populismo de mercado. Em outros termos, para ficar mais claro para vocês, adota as medidas exigidas pelo mercado financeiro, independente delas irem contra ou não os interesses da população em geral. Por isso que essa relação aqui abre mão disso aqui, da política democrática. Ou seja, das questões de caráter doméstico. Bom, é uma soberania nacional, tem que tratar com as questões domésticas, mas do ponto de vista econômico, está mais vinculado a isso aqui do que isso aqui. Tá? Dou um exemplo para vocês. A pauta de teto de gastos ou reforma da Previdência está muito mais vinculado a isso aqui, ó, a relação com mercado financeiro do que com políticas democráticas. Tanto é verdade que o pessoal mais liberal chama isso aqui, essa relação, digamos assim, de
políticas impopulares, justamente porque não tem aquele caráter de abertura à opinião pública como um todo dentro do Brasil. Porque a relação aqui, ou o diálogo, é mais com o mercado financeiro do que com a população, certo? Esse é um tema para a gente pensar. Então, por exemplo, se a gente fala de teto de gastos aqui ou de reforma da Previdência, você está falando de uma preocupação que o Brasil tem em caráter financeiro, que não abre necessário espaço a isso aqui, a não ser com o Lula, porque o Lula é contra o teto de gastos. É um problema, porque eu não sei como que o Geraldo Alckmin, que até onde eu entendia era a favor disso, será contra no governo dele, já que é o vice do Lula. Vamos ver como vai ser isso. Mas o fato é que a questão, por exemplo, do teto de gastos também é uma questão de responsabilidade com isso aqui, apesar de ser impopular, porque está vinculado, como vocês sabem, à ideia de tripé macroeconômico, né? Que é a questão do câmbio flutuante, da meta de inflação e da meta fiscal. E quando a gente fala aqui de teto de gastos, a gente está falando de uma meta fiscal, importantíssimo, apesar de não lidar necessariamente do caráter popular. E aí a gente tem até uma coisa meio paradoxal, né? Porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles são populistas. O Bolsonaro é populista político, o Paulo Guedes, supostamente, né, dentro desse raciocínio, seria um populista de mercado. Ok, mas ao mesmo tempo, eles são impopulares, ou eles trazem, vamos colocar assim, questões de ênfase muito impopulares, ou contra uma determinada opinião pública, principalmente de uma certa elite midiática que temos aqui no Brasil. Ok? E nesse sentido é paradoxal, porque se eles são populistas e defendem medidas impopulares, fica estranho de dizer o porquê que eles são populistas. Mas, de acordo com esse conceito, tem esse elemento de populismo de mercado, que toca mais uma relação com o mercado financeiro do que necessariamente com aquilo que nós chamamos aí de políticas democráticas. Resumindo, mesmo a população sendo contra, mesmo gerando custos econômicos para o Brasil, o governo ele adota a política de mercado via globalização econômica. Basicamente é isso. Então o Ministério da Economia só se comunica com o mercado, a elite financeira, e deixa em aberto esse contato com a opinião pública ou o Brasil como um todo. Só que, assim, a gente tem que pensar que nem sempre essas políticas de direita têm esse caráter mais liberal, porque aqui, entre soberania nacional e globalização, você está falando de uma relação neoliberal. Pode ser, e aí entra uma contradição no próprio governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem esse contato também aqui, tá? Já que esse contato entre soberania nacional e políticas democráticas tem uma conotação protecionista, certo? Que é o equilíbrio entre consumidor e produtor. Porque você, defendendo o livre comércio, você pensa, pô, como consumidor eu desejaria comprar algo fora do país que é mais barato do que comprar aqui no Brasil que tem impostos exagerados. Na verdade, quando você comprar algo fora do país, você também vai pagar imposto, né? Mas tem uma certa regularização e tem uma abertura que pode ser melhor para você. Só que para o produtor isso nem sempre vai ser bom, porque o produtor ele vai estar concorrendo com a indústria lá de fora. Então isso gera aquela velha questão da relação de protecionismo com o livre comércio. Bom, agora dessa relação aqui entre soberania nacional e políticas democráticas, o que o Danny Roderick defende é um novo Bretton Woods, tá? Aquela organização realizada em vista de pensar a economia no pós-guerra, principalmente no pós-guerra, claro, da Segunda Guerra Mundial, o que definiu o dólar como a moeda padrão. Então haveria de se pensar um novo Bretton Woods para gerar um processo de regulamentação do livre comércio. E fora isso, você pensaria numa relação aí um pouco mais radical entre hiperglobalização e políticas democráticas, que é uma possibilidade a longo prazo, a saber, um mundo caminhando para um afunilamento ou para o caos. O afunilamento seria federalismo global. O caos seria uma terceira guerra mundial. Então, você teria que escolher, dentro desse pensamento catastrofista, se você defenderia um mundo afunilado, federalista, um Estados Unidos global, ou você defenderia não, né, mas admitiria a possibilidade de uma terceira guerra mundial, certo? Que está definido aqui, né? Novo contrato de Bretton Woods, resolução a curto prazo e federalismo global, uma resolução a longo prazo, onde você tem uma combinação entre democracia e autocracia, tá? O federalismo global basicamente seria isso, né? Essa combinação de hard power e smart power, que seria basicamente isso aqui, né? Smart power. Bom, essa é um pequeno resumo que eu fiz sobre esses assuntos que devem ser discutidos, repensados, refletidos muito mais, inclusive por mim mesmo, mas é uma síntese só para a gente ver que a coisa, do ponto de vista global, tem uma dinâmica bem complexa e precisa ser repensada, tá? À luz do discernimento que você ou eu tenhamos até o presente momento. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran, inclusive para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição.
a história na ótica filosófica em Hannah Arendt, e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.